Olá, meus amigos. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos uma reflexão em cima da palavra do Criador. Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, onde diz: Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agrado, os quais se oferecem segundo a lei. Logo podemos ver que a lei cerimonial de sacrifícios de animais fazia parte da lei. E esta lei era uma representação da graça de Cristo. Neste caso, podemos entender que sacrifícios de animais não removiam, não purificavam o ser humano do pecado. Neste mesmo sentido, podemos entender com relação ao batismo tradicional, aplicado pelo sistema religioso, porque o batismo, ele não remove, ele não mata esta natureza pecaminosa do ser humano. Também é apenas uma representação da lei de Moisés. Veja, me acompanhe no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 3 e 4, aonde diz: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Raciocine comigo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Entenda, o batismo é o símbolo da morte desta natureza humana. Apenas um símbolo, apenas algo ilustrativo do que deve acontecer a nível espiritual com o nascimento do Espírito no homem. É o nascimento do Espírito no homem que remove essa natureza humana. Neste caso, podemos entender que nem sacrifícios de animais e nem mesmo o batismo purificam o ser humano do pecado. O que purifica o ser humano do pecado é o nascimento do Espírito, é se tornar um ser espiritual, é assumir a natureza de Cristo, que nos torna justos e santos aos olhos do Criador. Me acompanhe em minha linha de raciocínio. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo está afirmando que se eles foram unidos com ele na semelhança, tanto na morte quanto na ressurreição. Mas de que morte estamos falando? E de que ressurreição estamos falando? Porque Paulo disse que eles morreram na mesma semelhança da morte de Jesus e na mesma ressurreição de Jesus. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Vou repetir. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, podemos ver que a semelhança da morte é de crucificação, tal como consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, aonde diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Mas por certo que Paulo não foi crucificado. Então podemos ver que isto é apenas demonstrativo, é uma ilustração, uma alegoria, é uma metáfora. Não é uma realidade. Paulo não foi crucificado. Os cristãos não precisam ser crucificados como Jesus. Até porque a própria crucificação de Jesus é uma alegoria. Entenda, a crucificação de Jesus não removeu os pecados da humanidade, assim como não removeu os próprios pecados da pessoa de Jesus. Por quê? Veja bem, Jesus, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, eis que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, desceu do alto sobre ele. Esta é a representação do nascimento do Espírito no homem. Naquele dia, os pecados de Jesus foram removidos. Por quê? Porque uma vez nascendo do Espírito, através daquele nascimento, ele se tornou santo. Não é sobre o nascimento desta natureza, é sobre o nascimento do Espírito que se nasce santo, sem pecado, desde o nascimento.
É sobre aquele nascimento. Foi lá, naquele símbolo, daquele batismo, que é o símbolo do nascimento do Espírito no homem. O batismo é símbolo do nascimento do Espírito no homem. Assim como a crucificação é o símbolo da morte dessa natureza humana, dando lugar assim ao Espírito. Neste caso, veja bem, entenda. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 2. Veja o que consta. Como viveremos ainda no pecado? Paulo afirmando. Nós, os que para ele morremos. Paulo tinha morrido exatamente para o quê? Para o pecado. Veja, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Paulo tinha morrido para o pecado. Mas e na questão de Jesus, já que Paulo ele tinha morrido e ressuscitado na semelhança da morte e da ressurreição de Jesus? Paulo está afirmando que ele havia morrido para o pecado. Bom, se ele havia morrido para o pecado, por certo que a morte de Jesus também faz alusão a este mesmo assunto. Por isso, vamos ver. Vamos para o livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10, aonde diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Veja, mas de que morte estamos falando? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Não estávamos falando desta morte literal lá na cruz, porque a morte de Jesus tinha acontecido muito antes daquela cruz. Aconteceu quando ele havia nascido do Espírito, lá no batismo no Rio Jordão. Quando o Espírito, simbolicamente, veio sobre ele. Aquele dia foi o dia do nascimento de Cristo sobre a pessoa de Jesus. Ali, Jesus, a natureza humana de Jesus, havia morrido, havia sido crucificada pela aparição da pessoa de Cristo. Neste caso, podemos entender, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Esta morte aconteceu no nascimento de Cristo sobre a pessoa de Jesus. E isso não aconteceu lá na cruz. Lá na cruz foi o símbolo que Jesus deixou para a humanidade. O exemplo que todos nós, como Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Você não vê as pessoas sendo crucificadas em uma cruz, porque tudo isto é uma alegoria. A verdadeira crucificação dessa natureza é através do despojamento do corpo e da carne, que acontece com o nascimento do Espírito no homem. Jesus, ele deixou este exemplo por nós. De fato, ele morreu lá na cruz para servir de exemplo do que haveria de acontecer a nível espiritual com cada indivíduo, assim como havia acontecido com ele antes da crucificação literal, que foi um símbolo também do batismo, que é o despojamento do corpo da carne através do nascimento do Espírito. Naquele dia, Jesus deixou de ser Jesus homem e passou a ser o Cristo, o Filho de Deus, que é uma demonstração do que deve acontecer com todos nós. Todos nós precisamos nascer de novo. Jesus disse: vocês nasceram da carne e do sangue. Tendes a necessidade de nascer do Espírito. O homem natural é filho dos seus pais aqui deste lugar. O homem que nasce do Espírito se torna filho de Deus, se torna um Cristo. Mas para repetir, veja. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Paulo tinha morrido para o pecado. Esta foi a crucificação de Paulo. Jesus, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, através do nascimento do Espírito. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que tanto a crucificação literal de Jesus quanto o batismo simbólico fazem a alusão do nascimento do Espírito no homem, pois é o nascimento do Espírito do homem que remove esta natureza humana, que crucifica esta natureza pecaminosa do homem, dando lugar assim ao Espírito de Cristo. Seria isso, um abraço a todos, meus amigos, e até o próximo vídeo.